Neste momento, que se aproximam do dia 5 de outubro, o eleitorado paraense e o eleitorado da região metropolitana e de todas as regiões do Pará começam a se voltar para a disputa presidencial e para a disputa para governador principalmente, lógico. Também nós temos eleições para o Senado, para deputados federais e estaduais. Mas eu diria que a grande preocupação popular, que detém maior prestígio, que é o cargo mais desejado, é o cargo de governador, cargo presidente e cargo de prefeito quando está em disputa. E o eleitorado no universo do Pará, que são mais de 5 milhões de eleitores, o seu voto é 1 sobre 5 milhões. Por que o eleitor vota? Você podia dizer, ele vota porque o voto é obrigatório. Não, a multa é irrisória. A multa é R$3. Então tem outra motivação, principalmente na eleição majoritária. E esta eleição majoritária, principalmente de governador e presidente, que o eleitor vê um momento em que ele pode eleger alguém que venha mudar a realidade em que ele vive, a realidade do seu estado, a realidade do seu país. Então ele vê esta possibilidade claramente. E para aqueles que não acreditam ou desconfiam do voto popular, a eleição majoritária, o eleitor mostra que ele tem muito critério. Porque na eleição majoritária ele escolhe entre 5, 6, 7 candidatos. Então ele pode analisar um pouquinho a história de cada um, né? Ele pode se posicionar com mais clareza. E no Brasil o eleitorado progressivamente nos últimos 29 anos vem votando e vem votando com sabedoria. Elege o governante, se o governante não responder, ele tira do governo. Esta tem sido a dinâmica. Mas o eleitorado da grande massa, as pesquisas científicas assim têm expressa, ele busca mecanismos outros para posicionar melhor o seu voto. Porque no primeiro momento, numa eleição majoritária, como a eleição para governador do Pará, ou para eleição para presidente, o eleitorado ele firma uma simpatia. Ele simpatiza por candidato A, B ou C. Mas ele também gostaria de fazer o seu peso individual ter significância. Então, ele se volta para as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais vão dizer para aquele eleitor como os demais eleitores estão se comportando. Ele vai ver como é que está aquele candidato que ele odeia, que ele não gosta, que ele acha que vai ser prejudicial aos seus interesses. Ele não quer aquele candidato eleito. Então ele se posiciona num candidato outro. Mas muitas vezes ele escolhe o candidato Y. Ele observa nas pesquisas que esse candidato não decola. Então ele vai e realiza desde o primeiro turno o chamado voto estratégico, que popularmente nós conhecemos como voto útil. Ele vai abrir mão de sua primeira escolha, como está acontecendo agora aqui no Brasil e está acontecendo no Pará, e vai posicionar o seu voto ao lado de um candidato que para ele, se não é o melhor, pelo menos é o menos pior. É assim que funciona a cabeça do eleitor mediano, daquele eleitor que não vota ideologicamente, daquele eleitor que não vota com base em formulações políticas, o eleitor que vota julgando o governante que está no poder. E se ele define que aquele foi o mau governante, porque as realizações foram inferiores às promessas, ele se volta para a oposição. E muitas vezes a sua primeira escolha, o candidato que ele mais gosta. Por exemplo, um candidato como de extrema esquerda. Mas ele vê que este candidato que ele mais tem simpatia, nas pesquisas não pontua ou tem uma pontuação muito pequena. Aí ele vai buscar um candidato que, não sendo ideal, ele é menos ruim do que aquele que ameaça ganhar.
É assim que o eleitorado mediano, a massa popular, se comporta. Daí a importância das pesquisas eleitorais, daí a importância da regulação das pesquisas eleitorais, daí a importância do controle público sobre as pesquisas eleitorais. Daí a responsabilidade dos institutos que registram e publicam as pesquisas, de ter compromisso com a República, de ter compromisso com a população, ter compromisso em bem informar a população, porque ele é um farol para que o eleitor que tem 1 sobre 5 milhões aqui no Pará, ou 1 sobre 140 milhões no Brasil, ele faça com que esse voto tenha peso. Por isso, o eleitorado, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e a sociedade devem exigir que as pesquisas sejam transparentes e sejam verdadeiras, porque elas são um farol para que o eleitor mediano defina com mais sabedoria o seu voto na hora de eliminar um governante indesejável e de eleger um candidato que, se não for o melhor para ele, pelo menos é o menos pior.